Eu sou o professor Alessandro e hoje nós vamos estudar a questão do multiculturalismo. O tema central é a educação para o multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. Então tenho dois objetivos aqui. O primeiro é abordar os povos indígenas durante a colonização, sua resistência e luta atual. E o segundo, apresentar elementos centrais da escravização, a abolição e desigualdades étnico-raciais no Brasil contemporâneo. Então, primeiro, o que é cultura, né? Cultura é tudo que constitui o ser humano, é tudo que forma o ser humano, desde o idioma, vestimenta, culinária, né? Então, cada povo tem a sua cultura, não existe povo sem cultura no mundo, certo? E nesse processo, então, é pressuposto o multiculturalismo, que é vários povos convivendo junto mutuamente, né? Por exemplo, o caso do Brasil é muito clássico, conviveu durante séculos os povos indígenas, os povos africanos e os povos europeus. E, em meio a essa convivência mútua, a gente tem luta por direitos civis, igualitários, os grupos dominados e excluídos se mobilizam pelo reconhecimento de suas pautas, certo? E o Estado brasileiro reconhece isso, inclusive pela Lei 10.639, de 2003, que determinou o estudo da história africana e dos povos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. E a Lei 11.645, que tornou obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino. Quando os portugueses chegaram no Brasil, em 1500, a gente tinha uma infinidade de povos vivendo aqui. A estimativa é que tinha em torno de 5 milhões de indígenas no território nacional. E as grandes navegações chegou então se deparou com essa grande diversidade. As grandes navegações foram marcadas pela descoberta da América em 1492, né? Pelo Cristóvão Colombo, já estudaram isso na história. E depois em 1500 no Brasil, abril de 1500 pelo Pedro Álvares Cabral, né? E a chegada dos portugueses a forma que eles adentraram no território nacional não foi pacífica. Teve índios que confluíram, que receberam bem os portugueses, mas também num certo momento a gente tem uma série de guerras e enfrentamentos, como a Confederação dos Cariris, o Levante do Pinabá e a Confederação dos Tamoios. Você tem então de norte a sul do país uma série de lutas por defesa de seus territórios. Os índios infelizmente perderam essas guerras, eles tiveram que fugir para o oeste, né? E mesmo fugindo, os portugueses foram atrás, no meio das expedições bandeirantes, que continuou escravizando os índios e trazendo eles para o trabalho escravo, certo? Então, nesse processo, milhares de tribos foram exterminadas durante o processo de colonização. A estimativa é que 75% da população indígena da costa brasileira tenha sido morta, né? Tanto pelas guerras quanto pela guerra bacteriológica. E a escravidão indígena só foi proibida em 1758, né? E o genocídio indígena não parou por aí. Até hoje, o genocídio continua em curso, né? Por setores do agronegócio, madeireiros, empresas mineradoras e pela biopirataria. A gente viu a crise dos Yanomamis, em que os garimpeiros estavam tentando impedir a chegada de alimentos e remédio para os povos Yanomamis. E também a gente vê a luta contra o marco temporal, que os indígenas estão lutando para que todos os territórios conquistados a partir de 1988 sejam protegidos e assegurados a eles. Agora, sobre a escravidão dos povos africanos no Brasil. Um longo processo também, que durou mais de 350 anos, né? De 1538 até 1888. A estimativa que tem chegado aqui, 4,8 milhões de africanos escravizados, né? Quase 5 milhões. Era uma atividade tão ampla, de larga escala, extremamente organizada e lucrativa, base para a economia, tanto brasileira quanto portuguesa, que os portugueses pegaram açúcar daqui e depois vendiam a altos preços na Europa. A gente viu aqui as principais rotas da escravidão, né? A estimativa é que tenha chegado mais de 11 milhões de africanos no continente americano, sendo quase 5 milhões só no Brasil. E, desde o início da escravidão, você teve rebeliões de escravizados, né? O mais famoso é o Colombo dos Palmares, que durou mais de 100 anos e abrigou mais de 20 mil africanos. Ficava localizado na região entre Pernambuco e Alagoas, uma série de colombos, né? Essa é uma figura do Zumbi, que foi um dos principais líderes. E o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, porque era muito lucrativa. E mesmo depois da abolição, a população negra não encontrou condições de igualdade. Pelo contrário, os seus postos de trabalho foram substituídos por europeus. E eles ficaram vivendo em condições precárias. Uma parte vivendo no interior do país, né, nas matas e tal, outra parte foi para os grandes centros urbanos, vivendo em periferias, em favelas, né? A estimativa de 2022 do censo, do IBGE, é que o Brasil tem mais de 1.300.000 quilombolas. Estão concentrados na região norte e nordeste, mas espalhados pelo Brasil como um todo. Tem regiões como Maranhão que tem mais de 269 mil escravizados, quilombolas.
E na Bahia, mais de 397 mil quilombolas. E a população negra hoje tem em torno de 56% da população brasileira. E, ainda assim, a desigualdade é notável. O índice de analfabetismo é maior entre os negros. O rendimento médio per capita, entre os pretos e pardos, é metade do que é o dos brancos. A taxa de desocupação, de desemprego, também é maior entre os negros. As mortes na ação policial também são maiores. A população negra é 56% da população nacional, mas eles são 75% dos mortos. A taxa de encarceramento também é maior entre negros. E agora vamos refletir. Vocês se lembram da crise dos Yanomamis? Quem se lembra? Lembra? E já pensaram sobre a questão indígena no Brasil? Em determinado momento, todos nós pensamos sobre isso, né? A gente tem descendente. Quem é que tem descendente de indígena? E o que vocês sabem sobre a questão quilombola no Brasil? E o movimento negro, né? A gente sabe que é um movimento que já existe há séculos. Antes lutava pela abolição, né? Aí depois por melhores direitos da população negra. Peço que respondam essas 3 questões. Vou dar 10 minutos para vocês responderem. Essa é a bibliografia que eu usei. Isso, muito obrigado, até a próxima aula.